jogo entre Santos e Independiente pelas oitavas de final da Copa Libertadores terminou em confusão e confronto com a polícia em São Paulo. Os torcedores ficaram inconformados com a punição sofrida pela equipe horas antes da partida. Veja essas imagens aqui, ó, balança. Aos 37 minutos do segundo tempo, torcedores santistas começaram a atirar bombas na direção do banco de reservas da equipe argentina. Alguns tentaram invadir o campo. A polícia precisou usar força e bombas de efeito moral. Estava uma falta, na intermediária pro Independiente. Daí teve uma bomba estourada primeiro, daí que começou, invadiu um de um lado, depois outro de outro. Daí já começou a briga com a polícia ali também, jogando bomba na polícia e tudo mais. Diante da confusão, o juiz determinou o fim do jogo aos 42 minutos do segundo tempo, alegando falta de segurança. O clima já estava tenso antes mesmo da partida. O primeiro jogo entre as duas equipes na Argentina terminou em 0-0. Só que lá o Santos colocou em campo um jogador irregular, o uruguaio Carlos Sanches. O caso foi denunciado para a Confederação Sul-Americana de Futebol e o Santos foi punido com a derrota por 3-0, como prevê o regulamento. Eles não resolveram hoje de manhã se era certo ou errado, isso já estava lá falado. Então, tivesse noticiado ontem, a gente ia poder trabalhar um pouquinho melhor a cabeça deles, uma formação mais adequada para o jogo. 4 torcedores foram detidos, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Já o Santos foi eliminado da Libertadores e a diretoria santista diz que vai apelar à FIFA. A confusão continuou, você viu nas imagens aqui, a bomba de efeito moral que foi jogada ali e muitas ações contra os policiais militares. E nessa última imagem da reportagem, o Cuca estava bem perto. Aliás, ele tentou tirar esses torcedores das mãos dos policiais porque ele achava que os torcedores poderiam ser retirados de campo, esses que invadiram, poderiam ser retirados de campo sem violência, né? Ou mais violência. Mas não foi possível porque não se sabia exatamente o que estava acontecendo, só a violência. Aos 36 minutos, os torcedores, não todos, uma parte deles começaram a balançar essas grades aí, a polícia estava ali, acabou sendo agredida, os rojões foram soltos em direção aos policiais e dentro de campo também. Essas pessoas foram levadas, foram as que invadiram o gramado e aí acabaram sendo levadas para a delegacia, né, e acabaram fazendo parte de um inquérito. O Santos caiu na Libertadores, mas não dentro de campo. A soma dos resultados acabou em 0-0, o que deveria levar o jogo para os pênaltis. Só que com a decisão da Conmebol de reverter o resultado da partida, da primeira partida por 3-0, por conta da escalação desse jogador, a escalação irregular do meia Carlos Sanches, deu uma vaga para o Independiente nas quartas de final. O clima entre os torcedores do Santos é de revolta. Eu acho que a diretoria do Santos foi muito amadora, entendeu? Nem tipo em time de várzea isso acontece. Carlos Sanches jogou pelo River Plate em 2015 e foi expulso ao agredir um gandula. Foi punido com 3 jogos de suspensão. Na sequência foi transferido para o Monterrey do México. Nesse período não jogou nenhuma competição da Conmebol e tinha um jogo para cumprir. Segundo esse especialista, a suspensão do jogador não constava no sistema da confederação. No sistema Comet, que é esse aplicativo que a Conmebol criou, em 2016, ou seja, posterior à suspensão do Sanches, constava lá como, eu acho que constava como não tinha uma suspensão para o Carlos Sanches. Ou seja, está claro, nítido e notório que as duas partes erraram. A do Santos, que foi incompetente administrativamente, juridicamente, de não ter consultado e ter um documento em mãos para mostrar à Conmebol de que ela, a Conmebol, tinha autorizado o Sanches a jogar, e a Conmebol que deu condições do Sanches jogar na semana passada, e no seu sistema Comet constava que não tinha punição, e está aplicando a pena para o Santos. O Peixe deve recorrer da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte, com sede na Suíça. Ademir acredita que a decisão da Conmebol foi correta, mas deveria ser aplicada também ao River Plate da Argentina, que, segundo ele, usou um jogador irregular durante 7 jogos e sequer foi julgado. Se o Santos errou a não ser documentado, o River Plate também tinha que ser punido em razão da escalação do Bruno Zuccolini por 7 partidas. A alegação da Conmebol é o seguinte, é de que os adversários do River não pleitearam isso 24 horas depois
dos jogos terem se encerrados. Mas aí cai por terra essa alegação, porque o Santos, ela constou no site dela que o Santos seria julgado antes de receber o protesto do Independente. Ou seja, foram 2 pesos e 2 medidas. Também concorda, Ademir. 2 pesos e 2 medidas. E a questão sobre ontem ainda, porque o Santos ainda pode sofrer uma penalidade da Conmebol por conta dessa violência que aconteceu por parte dos torcedores que queriam invadir e não concordavam com a punição dada para o Santos pela Conmebol. Então, se o Santos sofrer mais uma punição, será uma dupla punição. Só como está fora da Libertadores, só vai poder pagar essa punição na próxima vez que entrar na Libertadores. A gente vai continuar acompanhando esse imbróglio jurídico que vem acontecendo e com a Conmebol é assim, são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Politicamente, o Brasil é fraco na questão dos julgamentos e das decisões com a Conmebol. Vários julgamentos nós já vimos isso, várias situações em que os times argentinos poderiam e deveriam ser penalizados e acabaram não sendo. Quando é por parte do Brasil e uma determinação que foi tomada porque foi verificado que este jogador poderia participar, porque não tinha nada nesse sistema que impedisse a participação dele no jogo, a Conmebol vai lá, muda, vira e ainda penaliza o Santos com 3-0 no segundo jogo. E ontem, como foi 0-0, o Santos perdeu a sua participação na Libertadores.